Apesar de você ter uma colônia de descendentes de ucranianos grande no Brasil, hoje o número de ucranianos vivendo no Brasil, o Brasil recebe muito menos ucranianos do que Portugal. Né? A segunda maior colônia de ucranianos fora da Ucrânia é verdade, no Brasil. É no Brasil. Impressionante. E eu nunca conheci um ucraniano. Pois. Você já conheceu algum morando em São Paulo? Brasília, Minas? Não sei, devo ter cruzado com alguns. É que tem muitos anos, gente, você não lembra, né? Tem muitos anos. Desculpa, Gui, mas eu não consegui segurar. Oi, queridos, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Vou Mudar para Portugal. Eu e o Gui estamos aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a guerra. Meu Deus, guerra na Europa. A guerra é em Portugal, Ucrânia, onde fica? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Então, alto lá, que o professor Pardal vai explicar tudo para vocês. Gui, toca o barco. É bem provável, né, que a gente vai tentar dar o máximo possível de uma situação geral sobre Ucrânia, Portugal, Europa, mas é provável que esse podcast esteja desatualizado daqui a um mês. Sim, porque as coisas evoluem de uma forma muito rápida, né? Imagina, comparando um pouco com o impacto do Covid, né, especialmente para quem pensa em mudar para Portugal. Quer dizer, no começo o Covid, o que é? O mundo vai acabar, quer dizer, aquela incerteza. E aos poucos a gente começa a ter certas certezas, mas a gente não tem uma bola de cristal de saber como é que vai ser o desenvolvimento, né, das próximas ações em relação à guerra da Ucrânia. Mas é importante entender primeiro o contexto geopolítico, né, isso não muda, quer dizer, o que a história até hoje não vai mudar, né? Vamos imaginar o seguinte, você tinha aí um grande país chamado União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que se desmoronou por volta de 1990 a 91, né, e gerou uma série de pequenas repúblicas, entre elas a Ucrânia. A maior república remanescente da União Soviética, que na verdade se julga, na verdade é a sucessora da antiga União Soviética, é a Rússia, né, a Federação Russa, que é um país imenso, que tem um pedaço na Europa e um pedaço na Ásia. Isso é importante. A Rússia está na Europa ou está na Ásia? Está na Europa e está na Ásia. Então é um país imenso. E a gente percebe o que acontece. Depois do final da Segunda Guerra Mundial, né, você tinha aquela polarização entre o capitalismo e o comunismo, você tinha aí a chamada Guerra Fria, né, Estados Unidos versus União Soviética. Então isso gerou na época o nascimento da NATO, da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma aliança militar dos países chamados do Ocidente para proteger, na verdade era para evitar uma terceira guerra mundial interna, vamos dizer, um conflito interno, mas na verdade era para proteger os países ocidentais do poderio da União Soviética, né? É muito importante vocês entenderem toda a história, porque como eu disse no começo desse vídeo, vocês vão ver, a gente hoje olha os jornais e vê muitas siglas, NATO, OTAN, o que é isso? Que é a mesma coisa, tá? Exatamente, é tudo muito distante. Do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Então, essa em inglês, NATO. Essa tua contextualização para as pessoas que estão no Brasil, sim, começa assim, dar uma clareada histórica. Né? O que aconteceu, para você poder entender o que acontece hoje, muitas vezes a gente tem que olhar para trás. Né? Exatamente. E aí, então a NATO era isso, tá? E outra coisa que a gente tem que separar, a União Europeia. A gente fala Europa, existe a União Europeia. A União Europeia é o quê? É uma associação político-econômica entre países, não todos os países da Europa, geograficamente situados na Europa, a Inglaterra saiu da União Europeia recentemente, em que você tem aí facilidades e trocas e intercâmbios tanto na área política como na área econômica, né, a zona do euro, etc. Enfim, com o esfacelamento da União Soviética, por volta de 1990, 91, né, gerou uma série de repúblicas, uma delas a Ucrânia, né? E a Ucrânia era uma república importante dentro do contexto e sempre oscilou pró-Rússia e anti-Rússia, pró-Rússia e anti-Rússia, né? A Rússia julga
que a Ucrânia é um pedaço, eles são russos como nós, somos da mesma, somos países irmãos. Então, a proximidade da Ucrânia, da União Europeia e da NATO gera esse tipo de conflito. Quer dizer, na verdade, eu diria assim, não é nem a Rússia, mas assim, o Putin, isso aí é uma decisão do Putin, né, mais do que dos russos em geral, né, não é da população russa. O Putin, de certa forma, ele quer resgatar a antiga União Soviética. Né, ele quer resgatar aquele poder. Obviamente dentro de um novo contexto, né, porque você pensar que a União Soviética era um país comunista, né? A Rússia não é um país comunista, é um país capitalista, onde você tem um Putin apoiado por uma oligarquia que era uma oligarquia política, que se tornou uma oligarquia econômica, né? De grandes empresários poderosos, pessoas poderosas em volta dele, quer dizer que detém esse poder. Então essa aí é a situação que gerou isso. Explica para as pessoas, Gui, o que é oligarquia? Não, oligo quer dizer pouco, arquia quer dizer poder, quer dizer o poder de poucos, oligarquia. Né? Então você tem aí uma elite econômico-política que manda no país, tá? na Rússia. E a Rússia nunca aceitou e não aceita mesmo essa proximidade da Ucrânia com o resto da Europa. Né? Tanto que tomou a Crimeia, que é uma região da Ucrânia, tomou de volta, isso é uma região de conflito. Existem regiões separatistas dentro da Ucrânia, né, separatistas que querem, são separatistas russos, que querem aderir à Federação Russa, e o estopim todo foi ali, né, que Putin reconheceu essas duas regiões como sendo regiões autônomas. Ou seja, regiões que seriam, que teoricamente faziam parte da Ucrânia, mas ele reconhece como países independentes. Independentes e alinhados à Rússia. Né? Enfim, é um jogo de poder. Né? Não vamos entrar aqui nos detalhes, né? Mas assim, de fato, a Rússia provocou uma guerra e tem sido realmente terrível para o povo ucraniano. E guerras modernas, né, Patrícia? As sanções hoje se dão de outra forma, as sanções dos outros países se dão de outra forma. Na verdade, guerra hoje se dá de muitas primeiro formas. Você tem uma guerra da informação, né? Quer dizer, a informação chega imediatamente, e ao mesmo tempo que a informação chega imediatamente, a desinformação também chega imediatamente, quer dizer, o que você tem aí de notícias falsas, fake news, vídeos falsos, assim, é muito comum. A Rússia diz uma coisa, a Ucrânia diz outra. Enfim, a questão é bastante séria, mas de fato, você vê um país sendo invadido aos poucos, sendo estrangulado, mas ao mesmo tempo, o que o resto dos países alinhados com a Ucrânia fazem? Tentam estrangular a Rússia economicamente. Uma das formas, né, de combate, e isso é coisa dos tempos modernos, né, uma forma de combate a essa agressão russa é um estrangulamento econômico que os países do Ocidente fazem, né, em relação à Rússia. Então, assim, se você vê uma série de grandes empresas americanas, inglesas, de toda a Europa, saindo da Rússia. Vocês querem ver uma coisa? Olha só. Isso eu vou explicar num outro vídeo, mas teve o SWIFT. Agora, quando a gente fala eu vou explicar para vocês no próximo podcast sobre isso. Mas, por exemplo, para as pessoas entenderem, marcas que saíram da Rússia. Zara, H&M, Nike, Coca-Cola, Ford, olha essas marcas, a quantidade de lojas, de empregos, indústrias, várias companhias de óleo, a Shell, gente, a Shell está saindo. Então, assim, a British, né, a BP, que é muito conhecida aqui, está saindo. Isso causa um impacto financeiro no país, gente, imenso. Imenso, 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 que é o que o Gui estava explicando do estrangulamento. E tá uma pressão imensa nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, assim, vários posts saindo aqui na Europa, assim, marcas que impuseram sanção à Rússia, marcas que não impuseram. Para quê? Para ter uma pressão popular. Pressão sobre as marcas que ainda McDonald's,
Burger King, várias marcas que estão sendo pressionadas a encerrarem as suas operações. Você quer ver que encerrou a operação na Rússia? Não sei quantas lojas, mais de 170 lojas. IKEA. Sim. Fechou. E você Foi uma tem loucura aqui num no nível dia. até de esportivo, por exemplo, né? O banimento da Rússia de algumas competições, né? Então, assim, a coisa começa a ganhar uma proporção imensa. E o que acontece? Esses grandes empresários, inclusive esses grandes empresários russos, começam a ter seus ativos bloqueados no exterior. Ou seja, é uma forma desse pessoal chegar para o Putin e falar: Putin, não dá, cara. Assim não dá. Vocês estão entendendo a estratégia? Você tem uma estratégia, exatamente. É muito diferente da visão de guerra que a gente tem da última guerra. Da Segunda Guerra, por exemplo, não tinha esse tipo de pressão, né? Nada disso. Você viu, não sei se você viu, na França, que apreenderam um iate, mas assim, de milhões e milhões e milhões de euros de um oligarca russo. O que aconteceu? Todos esses biliardários russos que têm iates ancorados aqui em vários lugares na Europa começaram a levar seus iates para as Maldivas, porque lá não seriam apreendidos, porque aqui Itália prendeu, França prendeu, claro. E aí quando começa a doer no bolso, no seu bolso, todo mundo, opa! E esses empresas não estão preocupados com a Ucrânia, eles querem, obviamente, a sobrevivência deles, e como eles apoiam o Putin, muitos desses apoiam, muitos talvez não, mas assim, é uma forma de pressão sobre o governo russo para que abrande esse processo. Né? Isso é uma coisa muito nova. A gente realmente, desde a Segunda Guerra Mundial, a gente nunca viu uma situação tão global. Né? Nós tivemos uma série de coisas, mas... Você teve vários conflitos. Tivemos vários conflitos. Você teve aí, desde a Segunda Guerra, você teve Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Irã, Iraque, mas são conflitos mais localizados, obviamente que você tinha outros atores por trás, Estados Unidos, China, Estados Unidos, União Soviética, você tinha outros atores por trás, mas não tinha, assim, vamos dizer, uma repercussão num nível global como um conflito como esse tem. O que está acontecendo hoje, né? É um pouco impressionante. Diferente. Eu, particularmente, embora muito jovem, eu nunca vi sanções de marcas desse nível que a gente está vendo hoje. Porque você tem desde o consumidor final, que é a pessoa que compra uma roupa na Zara, mas que tem a fábrica lá, até gigantes, né? Empresas gigantes. Até aí, a questão de sair uma marca ou outra é importante, sim, mas é muito mais simbólico. É simbólico, é cultural. É simbólico. Agora, quando você exclui o sistema bancário russo do sistema bancário internacional, ou seja, imagina, você não conseguir transferir nenhum dinheiro para a Rússia não conseguir transferir nenhum dinheiro para fora, asfixia, ou seja, ela vai ter que girar o dinheiro internamente apenas, aí você começa a ter sérias questões econômicas internas. E as reservas da Rússia, o que Estados Unidos e Europa fizeram, né, deixando muito claro, nenhum vínculo partidário, nenhum vínculo pró-Rússia, pró-Ucrânia. Gente, a gente está falando sobre o que está acontecendo. O que acontece? O que União Europeia e Estados Unidos fizeram? A Rússia, raciocinem comigo, a moeda russa caiu em 12 dias, 15 dias de guerra, caiu até 80%. A desvalorização da moeda. Uma loucura. A Rússia, as reservas do país, dinheiro do Banco Central, eles deixavam esse dinheiro, né, as reservas, uma parte delas, nos Estados Unidos em euro e em dólar, em moeda forte, certo? Com a guerra, uma das sanções, travar esse dinheiro. Ou seja, uma parte das reservas que estavam em outras moedas, como euro e dólar, que são moedas fortes, eu sempre digo para vocês, mantenham a reserva de vocês em moeda forte, entendeu? O que aconteceu? O governo travou. Então, a mobilidade do país para ir para lá, ir para cá, comprar, se mexer, trava. Então, assim, é uma guerra muito diferente, financeira
brutal. Você vê a desvalorização do país, da moeda, você vê as pessoas em filas gigantescas na Rússia, querendo sacar dinheiro, querendo sacar dinheiro, querendo sacar dinheiro. O governo, por sua vez, tentando manter, por via, obviamente, né, jurídico, manter esses contratos com essas empresas para que elas não saiam assim do país. Então você tem todo... Nós vemos, a grande maioria vê o caça e vê a ponta da guerra, a ponta que nos é conhecida, né, do que é uma guerra. Mas tem toda uma guerra por trás e uma pressão muito grande para que essa guerra termine. Não há como ver uma vantagem para a Rússia, uma vantagem econômica para a Rússia dentro de um conflito como esse. As sanções que... Não, eu estou falando primeiro do ponto de vista da Rússia. A não ser quem fala assim, não, dentro da Ucrânia você tem uma reserva de ouro imensa, que isso aqui é meu, agora não existe isso. Quer dizer, você tem uma reserva nuclear, mas a perda que se tem do ponto de vista econômico para a Rússia é muito grande e para o mundo inteiro. Quer dizer, você percebe uma asfixia financeira, cultural, o Bolshoi, uma série de eventos, né, do próprio Bolshoi que ia ter na Inglaterra, no Royal e na França, todos cancelados. Você tem uma asfixia cultural, financeira, enquanto a gente vê o outro lado da moeda numa asfixia militar na Ucrânia. Ao mesmo tempo você vê assim, praticamente o mundo inteiro, né, apoiando de fato a Ucrânia. Boa e aí você vê na Europa, e Portugal faz parte disso, um esforço humanitário imenso. De caminhões, para levar suprimentos para a Polônia, que é o país que faz fronteira imediata com a Ucrânia, para muitos refugiados. Hoje já são 2 milhões de pessoas que saíram da Ucrânia. Num país que você tem 42 milhões, você imagina, 2 já estão fora. Quer dizer, isso aí é um pedaço do que está acontecendo, né? Portugal fazendo o seu papel, acolhendo, recebendo refugiados ucranianos, assim como outros países da Europa. Então você tem aí uma mobilização bastante grande, não só da população, né, da população civil, mas também das autoridades, também apoiando essa recepção desses refugiados, até porque você tem uma colônia ucraniana muito grande em Portugal. A colônia ucraniana, se não me engano, aqui é a 4ª ou a 5ª maior colônia estrangeira. Os brasileiros estão em primeiro, né, top, mas logo a Ucrânia não está não está na rabeira em termos de número de imigrantes em Portugal. Isso é uma coisa que eu queria falar para vocês, né? No Brasil, eu nunca conheci um ucraniano. Aqui em Portugal, eu conheço vários. Conheço de ter amigos próximos, ucranianos, romenos, né? A Sicília é romena, enfim. E você vê muitas pessoas. Olha só, é Europa, é outra realidade. A mão de obra ucraniana é muito forte aqui em Portugal. E uma coisa importante, a relação do português com a Ucrânia, para mim, realmente, eu não tinha ideia do quanto era forte. Estou vendo agora, como o Gui disse, você tem caminhões saindo de várias cidades de Portugal, levando mantimento, trazendo gente para cá, monumentos. Ah, mas acender uma luz num monumento é fácil. Gente, é muito simbólico. É simbólico. Para quem está sofrendo na guerra, é um posicionamento de uma Câmara Municipal, por exemplo. Imenso. Né? Todo lugar que você... Gente, português em grupo de WhatsApp de pais não tem mimimi. Não tem história, não tem piada, não tem nada. É só objetividades, não é? Você viu lá no grupo de pais das crianças, uma mãe falando, olha, a gente está com um posto de angariação aqui, a outra numa outra turma, a gente está... A outra procurando pessoas que se candidatassem a dar aula de português para esses ucranianos que estão chegando, né? Que é uma dificuldade muito grande deles, é a língua, até porque é um país... Olha só, a Ucrânia não é um país rico, tá? É um país pobre dentro do contexto europeu, é um país da Europa, que fique claro, né? Mas não faz parte da União Europeia. É um país que, exatamente, está dentro dos limites geográficos da Europa, assim como parte da Rússia também está dentro dos limites da Europa, mas não é um país que faz parte da União Europeia. Então é um país pobre, na verdade é um país pobre. Imagina, um país do tamanho de Minas Gerais, em termos de área, é mais ou menos o tamanho de Minas Gerais, né? Uma população mais ou menos equivalente à da Espanha, 40 e poucos milhões de habitantes, tá?
Lembrando que está longe de Portugal, né? As pessoas falam, pô, mas não, está bem longe. É uma distância mais ou menos aí de Roraima para o Rio de Janeiro. Tá? É a distância longe. de Kiev para Lisboa está longe. Né? Quem Agora, vai de carro para lá, essas pessoas, essas caravanas, 2 dias inteiros de viagem. É um processo, é trabalhoso, exige um empenho. Então, assim, qual é o objetivo desse podcast? Fazer você entender, contextualizar Ucrânia, o porquê da guerra e o que está acontecendo nesse momento. Falar um pouco da relação de Portugal com os ucranianos, que eu vejo muito ucraniano aqui, por exemplo, no Algarve, é um lugar que tem muito ucraniano, mas muito, nos hotéis, nos restaurantes, né? Você vê nas ruas muitos ucranianos, gente, mas muitos mesmo. O apoio de Portugal aos ucranianos e você entender o status da guerra. Certo? Porque a gente vê muitas siglas, mas fica muito na dúvida. Então, a ideia desse podcast era te fazer perceber e a gente fica por aqui e vamos fazer um outro podcast sobre os impactos da guerra no seu planejamento de mudança para Portugal. Certo? Certo. Então é isso, queridos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, pelo seu tempo até aqui. E se você não segue ainda, segue aqui o canal. E não esqueça de dar o seu joinha. E vai seguir a gente lá no Instagram. Um beijo gigante e muito obrigada. Beijos.